Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Amém? Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Nós estamos sempre felizes, não é verdade? Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tristezas, nós estamos felizes. É verdade? Porque o motivo da nossa felicidade não depende daquilo que nós vivemos aqui. Nossa felicidade tem um nome que se chama Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 39. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. Você que achou, fique sobre os seus pés para nós podermos fazer a leitura da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 39. Só por curiosidade, Atos dos Apóstolos, mas se nós lermos todo o livro, a gente vai ver que ele vai falar especificamente do início de todos os apóstolos reunidos, mas individualmente vai falar de Pedro e de Paulo. Amém, queridos? Dos apóstolos, amém? Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Todos achou? Todos acharam, melhor dizendo. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varóis irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Sabedores nós somos que, se o Senhor não gerar em nós, se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não transformar o nosso interior, se o Senhor não mudar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ser, meu Deus, mais ninguém vai fazer isso, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, as nossas vidas. Meu Deus, o Senhor é aquele que nos conhece, sabe do que nós precisamos. A sua palavra diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então sonda, Pai, o nosso coração nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, sonda cada vida, cada homem, cada mulher aqui hoje. Meu Deus, e nós sabemos, Pai, que se o Senhor sondar, se o Senhor entrar nos nossos corações, Deus, o Senhor é suficientemente capaz de transformar o nosso ser. O Senhor tem total poder de tirar toda tristeza e transformar em alegria. Tirar, meu Pai, meu Deus, todo choro, meu Deus, e transformar em sorriso. Meu Deus, essa é a nossa expectativa criada no Senhor. Meu Deus, e é por isso que nós estamos aqui unidos e reunidos no Teu nome. Meu Deus, porque nós criamos uma expectativa antes de nós sairmos dos nossos lares, das nossas casas. Meu Deus, nós colocamos a nossa expectativa no Senhor e cremos, ó Pai, que nunca mais a nossa vida será a mesma, ó Deus, pelo poder transformador da Tua palavra. Em nome de Jesus, podemos assentar? Eu quero falar hoje sobre arrependimento. Arrependimento que, para que nós possamos entender o poder dessa palavra, nós precisamos caminhar dentro das Escrituras e, sobretudo no dia de hoje, no livro de Atos, para ser mais preciso, no capítulo 1 e no capítulo 2.
Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que o Senhor Jesus Cristo, ele, após ser crucificado e ressuscitado, depois de ter passado algumas estadias juntamente com os discípulos, ele foi elevado aos céus. E antes de ser elevado aos céus, ou de subir, melhor, ou singularmente dizendo, ele deu algumas instruções aos discípulos. Ele disse assim, olha, porque na verdade João batizou com, João no capítulo 5, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus Cristo, ele falou essas palavras justamente antes de sua ascensão, antes dele estar com o Pai, para ser mais preciso, à destra, à direita do Pai. Jesus Cristo falou isso para os discípulos. Ele falou, olha, não se preocupe, porque não muito depois desses dias, o Espírito Santo vai estar com vocês, ou melhor, está em vocês. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Essas são as palavras de Jesus. Então, queridos, ao longo do capítulo 1, a gente vê que os discípulos, eles entenderam isso. E após a ascensão de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles escolhem Matias no lugar de Judas. Porque Judas, ele escolheu o caminho da perdição, o caminho da morte. Ao invés de se arrepender, ele sentiu remorso. Do contrário, Pedro, que ao negar Jesus 3 vezes, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. A Bíblia fala que ele chorou, ele saiu dali e chorou amargamente porque ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, em João capítulo 20, Jesus Cristo, quando ele tinha voltado a pescar, Jesus Cristo o visita à beira do mar de Tiberíades e começa a devanear, a conversar com Pedro a respeito de cuidar das ovelhas, a respeito daquilo que Jesus Cristo havia chamado ele para fazer. Então Pedro, ele entende que era necessário confessar Jesus novamente, porque Jesus o pergunta, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, sim, Senhor. E Jesus novamente o pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pela terceira vez, Pedro fala, após Cristo perguntar, Pedro, tu me amas? Pedro responde de logo, Senhor, tu sabes. Senhor, tu conheces o meu coração, o meu interior. Então, eu tentei até, às vezes, colocar com palavras. Pedro, quando fala isso, Senhor, tu sabes. Eu entendo que ele estava voltando lá na negativa dele, porque na mesa, antes de Jesus morrer, ele confessou Jesus, Senhor, eu até morrerei, eu vou morrer no seu lugar. Entende? Então, com palavras, Pedro estava tentando justificar aquilo que ele não conseguia. Agora que ele entendeu após a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, e agora pela terceira vez, ele já não mais, depois de ser questionado, ou melhor, depois de ser perguntado por Jesus, ele já entende que já as palavras propriamente ditas já não é mais suficiente, a não ser se pelo coração, sabe, ser colocado diante de Deus. Está entendendo isso? Diga aí. E agora, quando a gente entra no livro de Atos, a gente vai ver que Pedro verdadeiramente se arrependeu. Não só se arrependeu, como ele deixou o Espírito Santo, que agora, antes, alguns versículos antes de nós lermos, ele deixou com que o Espírito Santo o tomasse por completo. Ele deixou com que o Espírito Santo o conduzisse por completo. Mediante o quê? Mediante as Escrituras ou mediante a palavra de Deus. Então, nós chegamos no versículo 37 ao 39, ao qual ele está explicando para as pessoas que estavam ali naquele local, no cenáculo, melhor dizendo, ele estava explicando o porquê daquilo que as pessoas estavam vendo, tendo em vista que chegou o dia do Pentecostes, e na festa do Pentecostes, como nós ensinamos aqui anteriormente, alguns dias atrás, vinham pessoas de todos os lugares do mundo.
e quando via pessoas de todos os lugares do mundo, a Bíblia fala que tinha muitas pessoas ali, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam reunidos, unidos no mesmo lugar, no mesmo coração, com o mesmo intuito, aguardando, sabe, o mesmo Deus. A Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em línguas. Capítulo 2, versículo 1, cumprimos o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo local. Versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento, não era um vento, era como de um vento, entende? Um som como, a gente precisa interpretar as escrituras, amados. O som era como de um vento, não era um vento, veemente, impetuoso, muito forte, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles quais? Os discípulos, os apóstolos. E aí a Bíblia vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quais línguas? Aqui a gente vai aprender, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E a Bíblia continua dizendo: e em Jerusalém estavam habitando judeus. Olha aí, voltando naquilo que eu acabei de falar. Naqueles dias, quem estava lá? Judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo com aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali, que não eram judeus, um exemplo, que estavam de outra nação ali, eles escutavam as pessoas falar na sua própria língua. É como se o hebraíto que fala português estivesse lá naqueles dias e sabendo que o povo judeu não falava português, e eu começava a ouvir em português as maravilhas de Deus. Olha aí, e todos pasmavam-se. Vamos lá, acompanha comigo no versículo 7. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto e Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. Sabe o que essa palavra grandeza quer dizer? Sublime. Falar das coisas sublimes de Deus. Olha que maravilha. Então os discípulos, eles começam a falar em outras línguas. Que línguas? As línguas daquelas pessoas que estavam em Jerusalém naqueles dias. Só que o que eles estavam falando em línguas, estavam falando de Deus. Logo, aquelas pessoas estão entendendo o que é, sabe, quem é Deus, o que Deus é. E aquelas pessoas começaram a ficar confusas: como pode isso acontecer? Eles não falam em outras línguas, mas agora estão falando. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Meu Deus, o que é isso? Que poder é esse? Mas como sempre tem aqueles que zombam, quem concorda comigo? Sempre vai haver aqueles que zombam. No versículo 13 vai dizer: outros que o quê? Outros, vamos lá, me ajuda a pregar aí. E outros zombando, diziam: esses estão cheios de moscos. Algumas traduções eu peguei na leitura labial: ou esses estão embriagados, não é, Deus amigo? Ou esses estão embriagados, estão bêbados, estão fora de si. Então aqui Pedro se levanta cheio do Espírito Santo. Pedro se levanta no meio daquelas pessoas, e Pedro havia entendido, e ele faz um discurso, do qual ele começa pelas Escrituras, e nós precisamos entender isso.
que a nossa vida precisa estar baseada nas Escrituras, na palavra de Deus. Vamos lá, querido. Olha o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, a partir do versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ele não se pôs de pé sozinho, ele se pôs de pé com os 11. Levantou a voz e disse: varões judeus e todos que estão aqui em Jerusalém nesses dias, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ei, esses homens não estão embriagados. Como pode isso acontecer? Se é a terceira hora do dia, se é 9 horas da manhã, como pode isso acontecer? Então, isso aqui também é preciso entender que, culturalmente falando, eles não tinham o costume de se embriagar, ou os judeus não bebiam pela manhã. Entende? Porque se falar isso hoje, talvez a pessoa fale: não, eu estou cansado de ver as pessoas embriagadas pela manhã, mas naquela época, Pedro está falando, isso é praticamente impossível de você ver alguém bêbado 9 horas da manhã. Mas Pedro não se atinou somente a isso. Pedro falou, entendeu, ele falou: olha, tudo isso que está acontecendo é o que o profeta diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 31. Abra sua Bíblia comigo. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 31. Antes de Amós, depois de Oséias. Vamos lá. Joel 2, 28 a 31. As palavras de Pedro. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas são as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 20. Você pode acompanhar aí. Então ele sabia, Pedro sabia. Pedro leu as Escrituras. Pedro ele entendia, ele sabia o que estava escrito. Então, amados, a Bíblia continua a dizer que Pedro começa a ensinar para aquelas pessoas. Pedro começa a falar para aquelas pessoas: ei, isso ia acontecer, isso era necessário isso acontecer, porque o profeta Joel profetizou isso, e chegou o dia do Espírito Santo ser derramado sobre os céus. Então, amados, nós precisamos aprender com essas palavras, que nós precisamos acreditar e ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos enganados. Nós precisamos todos os dias acreditar e ler as Escrituras. Então, amados, a Bíblia continua dizendo: Pedro ele faz um discurso muito lindo, do versículo 22 até o 24. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele vai dizer a Jesus Cristo Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como nós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificaste e mataste pela mão dos injustos. Aqui Pedro estava dizendo: olha, Jesus Cristo é Ele mesmo, ao qual vocês que estão aqui, entregaram na mão do conselho, sabe? E por causa de vocês, Jesus Cristo foi crucificado. Mas esse mesmo Jesus, Ele ressuscitou. Esse mesmo Jesus, não foi possível a morte o segurar, porque o profeta Davi, e aqui ele qualifica Davi como um profeta, ele disse no Salmo 16, no versículo 8 e no 11, ao qual a morte não poderia segurar, embora muitos acreditassem
salmo de Davi, era a respeito de Davi, mas aqui Pedro traz uma revelação das Escrituras, de que Davi escreveu aquele salmo profetizando isso a respeito do Cristo. Então Pedro sabia daquilo que ele estava falando, querido. Então, amados, Pedro ele sabia que a morte não poderia ou não podia deter Jesus. E ele faz esse discurso explicando para aquelas pessoas, para todos que estavam ali, resumidamente, que Jesus Cristo, Ele era um único e suficiente Salvador da vida deles, resumidamente. Sabe, amados, que aí começa e entra no versículo 37 ao qual nós lemos. Vamos lá, ouvindo isso, ouvindo o discurso de Pedro, um discurso, digamos assim, muito inflamado interiormente, porque acabaram de ser batizados pelo Espírito Santo. Ouvindo isso, compungiram-se em seu coração. Sabe o que essa palavra compungir? Eu quero dar uma pausa aqui. Sabe o que essa palavra compungir quer dizer? Dentre alguns significados, quer dizer arrependimento. E aqui então vamos fazer a leitura dessa forma. Ouvindo isso, arrependeram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Aqui, amados, nós precisamos aprender algo. De que é preciso ter um arrependimento nos nossos corações. Arrepender de coração verdadeiramente. Sabe, e se nós não entendermos isso, dificilmente, amados, nós vamos conseguir romper a nossa vida com Cristo. É necessário o arrependimento ser interno primeiramente, para que depois nós possamos, e eu vou falar sobre isso, nós possamos colocar isso para que as pessoas saibam, para que nós possamos, em outras palavras, evidenciar publicamente aquilo que internamente foi evidenciado pelo poder do Espírito Santo, que a própria Escritura também diz que Ele é aquele que faz com que o pecador se arrependa, que chegue ao pleno arrependimento. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Aqueles homens primeiro se arrependeram no coração. E agora nós vamos caminhar sobre esses versículos que nós lemos. E eles se arrependeram de coração. Talvez nós estamos aqui, mas não nos arrependemos de coração ainda. Não sentimos dores no nosso coração ainda. Por isso que volta e meia nós estamos voltando para aquela vidinha, sabe? E muitas das vezes nos perguntamos: por que eu ainda faço aquilo que eu não quero fazer? Por que eu ainda caminho em cima daquilo que eu não quero caminhar? Porque, amados, ainda não entendemos o que é o arrependimento de coração. Aqueles homens ficaram doidos, queridos, desculpa a palavra, eles ficaram, sabe, malucos. E eles, meu Deus, olhem aqui a palavra, eles se arrependeram em seu coração e perguntaram: irmãos, o que nós vamos fazer então? O que faremos? O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser cheios desse Espírito Santo? O que nós precisamos fazer? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Sabe, queridos, se não houver arrependimento, de nada vai adiantar. A Bíblia fala em Salmos
capítulo 34, o versículo 18, se eu não me engano, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E sabe, queridos, só se arrepende quem verdadeiramente deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. E Pedro fala isso: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender e evidenciar isso através do batismo. Vocês precisam evidenciar isso através do batismo e ter a certeza que os seus pecados foram perdoados. E quando vocês terem a certeza que os seus pecados foram perdoados, vocês vão receber o dom do Espírito. E aqui Pedro não está falando dos dons do Espírito de Gálatas 5, capítulo 22, não. Benignidade, caridade, amor, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, não. Pedro não está falando dos dons do Espírito. Pedro está falando do dom do Espírito. E dom, essa palavra dom, ela quer dizer presente dado por alguém. Entende? Não, nós precisamos entender isso. Porque o que nós estamos fazendo com o presente que o nosso Deus eterno nos deu? Mediante um sacrifício, tá? Porque foi necessário Jesus Cristo morrer, ressuscitar, para que o Espírito Santo pudesse estar dentro de nós. Estamos jogando fora, dia após dia. Estamos colocando de lado, na linguagem de hoje, jogando para escanteio o presente que nós temos recebido, que Deus nos colocou, nos entregou. Nós não valorizamos e muitas das vezes perguntamos por que na Rua Azul aconteceu um avivamento, onde em vários quilômetros daquele local as pessoas eram avivadas sem mesmo ter ido participar daquele movimento pentecostal. Por que 12 homens incendiaram o mundo? Por que uma pessoa, ao pregar, 3.000 almas foram alcançadas, foram salvas? Por que as pessoas tinham o prazer de entrar dentro das arenas para ser devorado pelos leões? Muitas das vezes nós perguntamos isso, mas esquecemos que aquelas pessoas aos quais eu citei anteriormente, essas pessoas valorizavam o presente que foi lhe dado. Essas pessoas tratavam bem o presente ao qual foi lhe dado. E aqui eu estou falando do Espírito Santo. Sabe, essas pessoas pegavam o seu presente, sabe, e colocavam no centro da sua vida. Não engavetava, não colocava em cima de um armário, não deixava do lado de fora da sua casa quando entrava para ela, mas sim, eles o colocavam ou deixavam transformar e guiar toda a sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso, que o Espírito é o dom de Deus, é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Guarde isso no seu coração. Talvez você pode dizer assim, mas eu ainda não recebi o dom do Espírito Santo. Mas Ele está aqui para te dar. Jesus Cristo está aqui para te oferecer isso, porque o apóstolo Pedro, ele prometeu isso dentro das Escrituras. Versículo 39, lê comigo, vamos lá. Olha aí, porque a promessa nos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão de longe. Olha nós aí, entende? Esse longe aqui pode ser uma distância de espaço, geograficamente, mas também de tempo. Sabe, queridos, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa é para quem? É para os apóstolos, sim. É para os cristãos do primeiro século que eram jogados nas arenas, sim.
estamos aqui lutando contra o pecado e pedindo a Deus para nos transformar dia após dia. É para nós que estamos aqui e escolhemos servir a Jesus acima de qualquer coisa, acima de qualquer denominação, sistema religioso ao qual já existiu, existe ou possa existir. Nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo não é como um programa de televisão ao qual você só assiste no domingo, cara. Ao qual quando você ouve uma musiquinha bacana, você começa a falar em línguas porque talvez você já decorou aquilo. Não, é um dom de Deus. E você precisa cuidar desse dom. Você precisa olhar para dentro de você e devanear e falar: Deus, o que eu tenho feito com o dom do Espírito Santo que tu me destes? Do contrário, nós não vamos permanecer, queridos. Desculpa, sabe, amados, eu até escrevi outras coisas aqui, mas eu tenho que falar isso, porque muitas das vezes, amados, nós não temos, sabe, a dimensão do que é aquilo que nós carregamos. Sabe, a culpa não está no governo, cara. A culpa não está, sabe, na inflação, não está nisso. A culpa está em nós que não valorizamos aquilo que recebemos. E quando perdemos, colocamos a culpa em pessoas. A verdade é essa. E Pedro, ele vai dizer isso. Sabe, amados, Pedro, ele vai dizer: é necessário ter um arrependimento. É necessário ter uma aceitação. É necessário ser um perdão. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Pedro fala isso. Ao longo do seu discurso ele vai dizendo que o Espírito Santo em si é uma dádiva. Uma dádiva. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. De coração. Ei, será que é difícil nós entendermos isso? Porque arrependimento é dar meia volta e abandonar os nossos caminhos pecaminosos, confessando a fé em Jesus como o nosso Messias. Vou repetir: arrependimento é dar meia volta e abandonar os nossos caminhos pecaminosos. Sabe, queridos? E confessar a nossa fé em Jesus Cristo como o nosso Messias. Isso é arrependimento. Então, se eu sei que ali tem alguma coisa que me faz pecar, eu preciso dar a volta. Porque senão eu vou ficar rodando e permanecendo no mesmo local. Sabe, amados, quando nós lemos essas palavras, a gente vai chegar no entendimento que o verdadeiro avivamento, ele está à distância de nós no arrependimento. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento está à distância de nós no arrependimento. Por que eu falo isso? Porque aquelas pessoas que estavam ali, a Bíblia fala que elas se arrependeram. 3.000 almas se arrependeram, se achegaram naquele dia, entenderam o discurso, entenderam a palavra. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Sabe, 3.000 almas que viraram as costas para o pecado. E aqui está o segredo de que a palavra de Deus foi disseminada por todo o mundo, porque dentre aquelas 3.000 almas havia gente de todos os lugares. E agora aqui o Evangelho já não ia ser mais pregado apenas em Jerusalém, mas após aquela festa do Pentecostes, todos iam voltar para sua casa, arrependidos dos seus pecados, mas com o Espírito Santo morando dentro de si. E agora aqui a sua palavra, a palavra do Senhor, está
estaria sendo pregado em todo o mundo. Mas para isso foi necessário um pecador se arrepender lá atrás. Sabe que isso? Nós até oramos, sabe, falamos com Deus, eu quero que o meu familiar se arrependa. Eu quero que a minha família se converta. Mas a pergunta é: será que nós nos arrependemos? Será que nós conhecemos o verdadeiro arrependimento? Ou será que nós ainda só colocamos isso para fora com palavras? Sabe, amados, então nós precisamos guardar isso. Olha, em 1 João 1, no capítulo 8, 1 João capítulo 1, no versículo 8, no versículo 9, o apóstolo João ele fala algo muito interessante. Ele fala: olha, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É necessário, amados, nós nos arrependermos. Romanos 3, 21, vamos lá. Eu estou finalizando. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Sabe, Marcos, quando eu estava meditando nesses versículos, eu não consegui me conter. Eu comecei a chorar, sabe, porque o Espírito Santo ele começou a ministrar na minha vida. Que todos nós, definitivamente todos, pecamos, falhamos, erramos, distanciamos, irmão Sérgio, de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que nós temos feito, amado, sabe, com o sacrifício de Jesus. O que nós temos feito com a morte, com a crucificação de Jesus? Sabe, o que nós temos feito a respeito disso, cara? Porque de mês em mês a gente vem aqui e toma Santa Ceia, mas no decorrer do mês, o que nós temos feito? Ei, será que nós temos nos apropriado da morte, da justificação gratuita, mediante a graça de Jesus, mediante o favor não merecido de Jesus, cara? O que nós temos feito com isso? Será que nós temos dado as costas para Jesus? Será que nós temos, sabe, deixado de lado o sacrifício? Será que nós temos deixado o pecado falar mais alto? Será que nós temos deixado, sabe, as vontades carnais, até mesmo as amizades, entre aspas, ser o senhorio da nossa vida? E não deixar com que o Espírito Santo ministre em nós, nos mostre, sabe, mediante o sacrifício, que vale a pena sim servir a Deus, vale a pena sim adorar a Deus. Foi para isso que você foi chamado, querido. Foi para
para isso que nós fomos chamados. Então, amados, essa palavra é para todos nós. Sabe, para todos nós que queremos uma transformação, que estamos cansados. Estamos cansados da vidinha, desculpa eu te dizer isso, que nós estamos levando. Porque a Bíblia vai dizer, vamos lá, em Atos capítulo 2, no versículo 42, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja modelo, diz assim, fala assim comigo, igreja modelo. Vamos ver o que a igreja verdadeiramente, genuinamente arrependida, ela faz. Vamos lá. Eles perseveram na doutrina de Jesus, porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. A igreja genuinamente arrependida persevera na doutrina de Jesus. Ela persevera na comunhão. Somos muitos fracos em comunhão. Ela persevera no partir do pão, nas orações. O que mais? Se nós perseverarmos em tudo isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar dentro de nós um temor, e muitas maravilhas e sinais vão acontecer no meio de nós. Eu preciso repetir isso para você entender. Grife isso na sua Bíblia, se você quiser viver isso. Guarde isso no seu coração. É preciso perseverar nas Escrituras, nas palavras de Jesus. É preciso perseverar na comunhão, no partir do pão. Aqui ele estava dizendo também na Santa Ceia, porque o partir do pão que os discípulos falavam era da Santa Ceia. Preciso perseverar na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus. Errou, pecou, todos nós pecamos. Bem-vindo ao time daqueles que pecam. Mas você precisa se incluir ao time daqueles que se arrependem também. Não é só se incluir ao time daqueles que pecam e se escondem atrás disso. Bem-vindo ao time daqueles que pecam e se arrependem todos os dias. Porque merecemos? Não merecemos, querido. Não merecemos nada. É a graça, é um favor imerecido. Quem explica isso? Um Deus abrir mão do trono de glória e morrer numa cruz por pessoas que não mereciam. Quem explica isso? O amor. O amor. Que em João 3,16 vai dizer que não tem palavras para explicar o amor de tal maneira. Entende? Então, amados, a igreja modelo perseverava na doutrina de Jesus, dos apóstolos de Jesus, na comunhão, no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, cara. Sabe, amados, eu sonho com a igreja dessa que vive isso aqui, cara. Eu tenho orado, sabe, eu tenho falado com Deus, nos ajude a viver essa igreja modelo, a igreja que verdadeiramente o Senhor chamou para nós viver. Uma igreja que persevera, que não volta atrás. Sabe, queridos, uma igreja que persevera na oração mesmo em meio aos dias difíceis. Uma igreja que persevera no partir do pão, mesmo sabendo que do seu lado tem um irmão que falha também. Uma igreja, sabe, amados, que tem temor, que tem maravilhas e sinais, que estão juntos todos os dias. Uma igreja que não tem apego aos seus bens, porque os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. Eu sonho com a igreja, queridos, que
transformados, porque tem pessoas que não querem, queridos. Senhor, nos ajude a perseverar. E a perseverança é tão importante que no versículo 46 ele vai dizer de novo: perseverando unânimes todos os dias no templo, na Santa Ceia ou no partir do pão, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Todos os dias, cara. Isso aqui era muito louco. Todos os dias eles tinham tudo em comum, cara. Sabe, Jesus está querendo uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera em meio às dificuldades. Jesus Cristo está levantando uma igreja que persevera em meio à luta, em meio a tudo isso, todos esses ensinamentos falsos que têm sido colocados. Sabe, essa cultura de massagear o ego das pessoas e deixar as escrituras de lado. Sabe, Jesus está levantando pessoas que verdadeiramente conhecem as escrituras, que se preocupa, sabe, com o teor, sabe, da palavra de Deus sendo mudado, transformado a vida das pessoas. Para finalizar, a Bíblia vai dizer que eles louvavam a Deus e caíram na graça do povo. Isso aqui é muito louco. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Eles caíram na graça do povo. Por quê? Porque eles faziam as coisas certas da maneira certa. Não basta fazer correto, tem que fazer correto de uma forma correta. Vou te explicar. Eles não queriam nada de ninguém. Entende? Eles não queriam dinheiro. Quando Pedro e Paulo Pedro e João, curou o coxo, no capítulo posterior, vocês vão ver, capítulo 4, eles falaram: não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Entende? A motivação tem que ser Jesus. E se a nossa motivação não for Jesus, nós precisamos ser. Não podemos vir para a igreja com o intuito de receber algo, com o intuito de receber enriquecimento material. Não podemos participar, sabe, queridos, apenas pensando em receber. Nós precisamos participar a fim de morrer para esse mundo e viver para Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, no versículo 20: já estou crucificado com Cristo. Entende? Porque Pedro era pescador, sabe? E agora já não é mais pescador, ele morreu. O pescador morreu. Agora se levanta um pescador de almas. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir o nosso coração para o arrependimento verdadeiro? E até que ponto nós estamos dispostos a ser transformados? Porque muitas das vezes o Espírito Santo ministra e nós falamos: não, Senhor, isso eu não quero. Abre mão disso. Não, Senhor, assim eu não consigo. Não, Senhor, não, aqui está ótimo. Ei, Jesus está chamando pessoas aqui a um nível maior nesse dia de hoje. Jesus está chamando pessoas aqui a um compromisso maior com Ele. Chega de ficar vivendo essa vidinha medíocre. Jesus está chamando você a um compromisso com Ele. Porque nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Ou nós nos comportamos como filhos de Deus no dia de hoje, ou não experimentaremos daquilo que Deus tem para a nossa vida no dia de amanhã. Mediante o arrependimento, eu experimento. Mediante a continuidade, sabe, dessa vida que eu tenho levado, eu continuo do mesmo jeito. E quando o pecado bater a porta, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho Cristo dentro de mim, que escolheu morar não em templos feitos por mãos humanas, como Estevão disse antes do seu martírio,
mas que escolheu morar dentro de nós, dentro de mim e de você, para que todas as vezes que nós pecamos, nós tenhamos a capacidade de se arrepender. Nós tenhamos a capacidade, mas precisamos ser humildes para isso. Precisamos ser humildes para nos ajoelhar naquele lugar onde somente o Pai nos conhece, dentro do nosso quarto, e chorar. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falei. Senhor, aviva a tua obra. É isso que o profeta dizia. Aviva a sua obra. Nós somos feitura de Deus, obra do Senhor. Aviva a sua obra nesses dias. Senhor, eu me arrependo do pó e da cinza de ter feito aquilo que não era para mim fazer. E sabe qual é o nosso maior problema? E aqui eu finalizo. Amamos mais o pecado do que a Deus. A verdade é essa. Amamos mais as coisas do mundo do que a Deus. Precisamos ser corajosos para amar mais a Deus do que o mundo. Precisamos ser mais ousados. Precisamos ser simples, mas ousados. Guarde essa palavra no seu coração, Deus. Jesus, Ele conta comigo, Ele conta com você nessa obra. Quando eu falo nessa obra, não se atinge somente a esse espaço físico aqui. Não. Pessoas virão de todos os lugares. Isso é a promessa. Mas a minha oração, sabe o que é? É que se eu e você não estiver preparado para receber pessoas, não vem. Entende? Eu preciso me preparar. Nós precisamos nos preparar. Caso contrário, vai ser como muitos lugares rodoviários, que as pessoas entram e saem sem uma conhecer as outras, com o intuito de apenas passar por ali, pegar um ônibus, sair da sua rotina cotidianamente falando, porque é domingo, porque é quarta, porque é 6:30, porque é 8 horas. Entende? Mas não. Repare que Cristo está trazendo palavras nesses dias de preparação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos, não vai ouvir. É como se entrasse num lago e saísse fogo. Sabe, queridos, esse é o medo de nós perdermos a sensibilidade de ouvir a Deus. Sabe, de nós pararmos de acreditar naquilo que Deus está falando. Todos os dias Ele quer falar conosco. Ei, aquela passagem que diz que na viração do dia Ele falava com Adão e com Eva, ainda hoje Ele fala. Ainda hoje Ele faz isso. Através do Espírito Santo. Ele quer falar conosco todos os dias. Eu quero convidar você que verdadeiramente nessa noite entendeu essa palavra. Quero que você fique sobre seus pés.